aí, galerinha? Estamos de volta para mais um bloco sobre Estatuto do Desarmamento. Então, continuando, o artigo 14, que fala sobre porte, não é? Irregular de arma de fogo. Só que não é só porte, né? A gente costuma dizer, artigo 14 é porte, mas não é porte. São 13 verbos, 13 núcleos. É um crime de ação múltipla. Então é portar, deter e assim por diante, né? Então vamos continuar. Vamos ver outras situações que podem cair na tua prova. Qual outra situação? Olha, se eu, Emanuel Tadeu, for pego com mais de uma arma de fogo, ó, estou portando 2 armas, né? Aqui, ó, 2 pistolas, estou com aqui e outra aqui. E aí, eu vou responder por mais de um crime, não é? O agente que portar mais de uma arma de uso permitido, né? Ele vai responder por mais de um crime? Claro que não. Claro que não. É o mesmo raciocínio daquele, ó, do núcleo, não é? O cara está portando e detém, porta e armazena. Vai responder na mesma linha de raciocínio. Vai ser crime único. Responderá por um delito único de porte ilegal de arma de uso permitido. Tá certo? Não se aplica, mais uma vez, o concurso formal de crimes, pois existe, na verdade, uma situação única de risco à coletividade. Agora, o magistrado pode levar em conta a quantidade de armas no momento da fixação da pena base. São as chamadas circunstâncias judiciais, né? Prevista lá no artigo 59 do Código Penal. Tá certo? Muito bem. E se a arma que eu estiver levando, olha, outra situação pode cair na tua prova. E se a arma que eu estou levando não tiver potencialidade lesiva? Opa! Se a arma não tiver potencialidade lesiva, ou seja, a arma apresenta incapacidade absoluta, é aquela arma do professor Isaqueu, que não faz mais nada, não efetua nenhum disparo mais. Mais uma vez, naquela mesma ideia que a gente trabalhou em posse, a gente trabalha aqui, não é? Trata-se de um crime impossível, pois não há qualquer perigo ao bem jurídico tutelado. Tá certo? Beleza? Muito bem. Né? Agora, para a gente encerrar, e se a arma estiver desmuniciada? Não tem munição, não é que ela esteja quebrada, ela não tem munição. E agora? Ora, os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido que é típica, olha aí, é típica, ou seja, é crime a conduta de portar arma de fogo desmuniciada, em razão do delito de porte ilegal de arma ser um crime de perigo abstrato, não é? Ou presumido, ou seja, bastando, portanto, um mero porte de arma para sua consumação, independente de qualquer resultado anterior. Muito bem. Com isso, a gente termina... Peraí. Foi mal. Eu me lembrei de uma coisa. E se o cara estiver portando apenas munição? E aí? E aí é crime? Eu estou portando a munição, eu acho bonitinho. É a mesma. Temos uma resposta afirmativa. O raciocínio é o mesmo para o porte ilegal de arma desmuniciada. Ou seja, estamos diante de um crime de perigo abstrato. Então é crime. Beleza? Muito bem. Eita!
Com isso, terminamos aí, não é? O artigo 14, tá certo? E a gente vai agora para o artigo 15. E o artigo 15 se refere ao quê? Professor Emanuel Tadeu, sobre disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo? Sim. Então, o que o artigo 15 diz? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Muito interessante esse dispositivo, né? O cara acha fácil quando faz a leitura aqui, mas cuidado, tem certas peculiaridades importantíssimas. Primeiro, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. Segundo, em via pública ou em direção a ela. Ou em direção a ela. E outro ponto mais importante desse artigo. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Não tenha a finalidade a prática de outro crime. É uma pena também de reclusão, de 2 a 4 anos e multa. Não é? Mesma coisa do artigo anterior, diz que esse crime é inafiançável, mas houve uma ação direta de constitucionalidade, ADI número 3112, considerando que é inconstitucional, não é, dizer que esse crime é inafiançável. Bem, então vejam, a gente tem que trabalhar primeiro na questão desse artigo 15. O que é esse crime? Olha, pessoal, esse crime do artigo 15, ele é um crime subsidiário. Ora, por que, Emanuel, a gente está trabalhando, você dizendo que esse crime previsto no artigo 15 é um crime subsidiário? Por quê? Vejam, desde que, ó a expressão que utiliza-se no final, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Por isso que a gente chega a essa conclusão que esse crime é expressamente subsidiário. Como assim? Ora, veja só. Se a intenção de efetuar o disparo de arma de fogo for para matar alguém, ou seja, para praticar um delito de homicídio, o agente responderá apenas pelo delito do artigo 121 do Código Penal. É a aplicação do princípio da subsidiariedade expressa. Ou seja, o agente responderá pelo artigo 15 desse estatuto somente se a sua finalidade não for praticar o delito mais grave mediante a conduta de disparar arma de fogo. Ou seja, latrocínio, homicídio, exemplo. Então, eu peguei aqui, disparei. Pá! Artigo 15. Agora, professor Isaqueu está passando na rua, eu vou dar ali na cabeça. Pá! Atirei. Minha finalidade não é disparar arma de fogo, é cometer homicídio. Então, artigo 121, não o artigo 15. Tá certo? Muito bem. Outro ponto que a gente tem que trabalhar, saber. Emanuel, bala de festim é crime? Claro que não. A arma de fogo, para ser disparada, necessita estar com munição. Balas de festim não caracterizam o crime do artigo 15. Por quê? Porque não causam perigo.
porque não causam perigo. Bem, outro ponto para a gente analisar. O aspecto espacial. O elemento espacial do crime, ou seja, o local onde esse crime é praticado. Então veja, o fato deve ser praticado em lugar habitado ou em suas adjacências, ou seja, em via pública ou em sua direção. Então, lugar habitado ou suas adjacências. Exemplo, lugar habitado é o local de resíduo das pessoas, cidade, chácara, sítio, não é? Então, tem que estar aí. Ou ser disparado, não é? Em local descampado ou floresta. E se disparado em local descampado ou floresta? Não é local habitado. Se não é local habitado, não configura crime. Outro ponto que o dispositivo diz: via pública. Então, que a via pública, então, o disparo tem que ser em via pública, que é o lugar aberto a qualquer pessoa, praça, avenida, ou em direção a ela. Olha que interessante. Em direção à via pública. Ah, isso aí é interessante. Ou seja, o disparo é feito em direção à via pública, pouco importando o lugar de onde a arma foi disparada. O agente atira dentro de sua casa, atira da sua janela, da sua residência, em direção à rua, em direção à praça. Tá certo? Então, está dentro do elemento espacial do crime. Para a gente terminar esse ponto aqui, e o disparo para cima, para o alto, é crime? Depende. Depende. Se o disparo for realizado em via pública ou em sua direção, crime do artigo 15. Todavia, se esse disparo for realizado em lugar não habitado, floresta, lugar ermo, o fato será atípico. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, terminamos aí, não é? O artigo 15 e vamos para o último ponto do nosso estatuto, que é o artigo 16, tá? O artigo 16. Emanuel, tem o artigo 17, 18. Pessoal, não dá para a gente ver todos os dispositivos. A gente está vendo aqueles pontos que mais caem na tua prova, tá certo? Foco, objetividade. Artigo 16, que é o mais intrigante, né? É o mais polêmico. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Cuidado! Tem posse de uso permitido, porte de uso permitido. Aqui é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos lá. Artigo 16. Crime de ação múltipla, logo dizendo. Porque, o crime é possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Pronto. A diferença em relação ao 12 ou 14 é isso aqui. Proibido de munição ou munição de uso proibido ou restrito. Pronto, a única diferença é essa. Reclusão de 3 a 6 anos de multa. E o parágrafo único, não é? Coloca algumas situações que também vão incorrer na mesma pena. Suprimir ou alterar marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente
arma de fogo de uso proibido ou restrito. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado. Vender, a gente já viu isso, ó. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. Produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma, munição ou explosivo. Então, mais uma vez, os núcleos do tipo penal do artigo 16 são os mesmos tipos penais do artigo 12 e 14. Porém, o objeto material é diverso. Nós aqui, nesse artigo, estamos nos referindo à arma de fogo e acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Entenderam aí? Muito bem. Então, arma de fogo, enquanto o artigo 12 e o artigo 14 falam em armas de fogo de uso permitido, aqui versa sobre uso restrito. Tá certo? Bem, também, como os outros, é um crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou tipo misto alternativo. Ou seja, a realização de mais de uma conduta típica em relação ao mesmo objeto material constitui crime único. Ou seja, deter, portar, eu detenho e porto. Crime único. Porque determina, assim, o princípio da alternatividade. Agora, tem uma bombinha aqui para vocês. Lei 13.497 de 2017. Por que eu estou dizendo que é uma bomba? Porque o delito, essa lei transformou o delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito crime hediondo. É crime hediondo. Então, a Lei 13.497, considerou o delito de posse de arma de fogo de uso restrito como crime hediondo. Então, isso vai cair na tua prova. Isso vai cair na tua prova. Tá certo? Então, no outro, portar arma de uso permitido. Tem algum problema? Não. Não é crime hediondo. Agora, posse ou portar, não é? Crime, arma de uso restrito, é crime hediondo. Tá certo? Beleza? Bem, o que a gente precisa direcionar isso aqui? Porque, na verdade, o que a gente já trabalhou, não é? A grande diferença do que a gente trabalhou para posse ou porte é a questão de uso restrito ou de uso permitido. E colocar, obviamente, como crime hediondo. Se é crime hediondo, veja, se é crime hediondo, ele é um crime inafiançável. Os outros são afiançáveis. Ele é um crime inafiançável, prescritível, mas insuscetível de graça, indulto e anistia. Tá certo? Vamos lá. Em relação a algumas situações, deixa eu só lembrar que a gente já falou sobre isso, mas o agente que fornece, empresta ou cede dolosamente arma de fogo de uso proibido à pessoa maior de idade, responde pelo quê? Pelo artigo 16. Agora, se ele
não é? Também empresta essa arma à criança menor de idade, mesmo que seja de uso permitido, não é? Aí, ó, vai para cá, aqui, ó, para o item 5. O item 5 do parágrafo único que diz: vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição explosiva à criança. Bem, veja só. Esse artigo, cuidado que esse artigo, ele derrogou o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Existia um crime previsto no artigo 242 que dizia que era crime previsto, crime contra a criança e o adolescente, entregar ou fornecer arma, ainda que gratuitamente, à criança. Então, esse artigo 16, inciso 5º, derrogou o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se caísse uma questão, por exemplo, assim, aquele que fornece a adolescente, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito ou proibido, fica sujeito à sanção prevista no ECA? Não. O item está errado. A questão aí é resolvida pela sucessão de lei no tempo. ECA é anterior à lei do desarmamento. Então, vale essa lei aí, não é? Do artigo 16 aí, parágrafo único, inciso 5º. Tá certo? E quem deixa também de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de idade ou deficiente mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou seja de sua propriedade. Responde por esse delito que a gente acabou de ver? Obviamente a resposta é negativa. No caso, a conduta se amoldará ao delito do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, que é uma conduta culposa. Agora, todavia, se quem apodera da arma é pessoa adulta, aí o fato vai se tornar o quê? Atípico, tá certo? É a mesma coisa. Se o cara perguntasse, por qual delito responde o agente que fornece, empresta ou cede dolosamente arma de fogo de uso permitido à pessoa maior de idade? Responderá pelo delito do artigo 14, não é? Ou seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tá certo? Muito bem. E o cara que empresta ou cede dolosamente arma de fogo de uso proibido à pessoa maior de idade. Veja, de uso permitido, artigo 14. E de uso proibido, artigo 16. Beleza? Muito bem. Bem, meus amigos, com isso, a gente encerra o nosso conteúdo sobre o Estatuto do Desarmamento. Não é? Então, vimos aí os pontos principais, não é? Aquilo que realmente vai cair na tua prova. Beleza? Tranquilo? Então, meus amigos, muito obrigado, não é? Por estar conosco aqui na plataforma Estou Preparado, tá? Com o nosso queridíssimo professor Isaqueu Silva. Não esqueçam, me sigam aí nas redes sociais, Face, Emanuel Tadeu, Emanuel com 2 M's, Tadeu com TH, no meu Instagram, Prof. Emanuel Tadeu, Emanuel com 2 M's, Tadeu com TH. E meus amigos, sempre fé, força e foco. Um abração, um beijão e até mais. Valeu, galerinha!